cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez, né, conectados juntamente, né, com Jesus. Estamos aqui debaixo da nossa ordem do nosso pastor, que está pedindo para nós, está trazendo a palavra nesse dia de hoje, né? Como hoje é sexta-feira, denominada culto de libertação, né? Queria estar fazendo uma oração. Você que está em casa, feche os seus olhos. Nós não estamos tendo culto no templo, mas nós iremos levar a palavra dentro da sua casa e que você possa orar junto comigo neste momento. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai Santo, nossas vidas estão nas tuas mãos. Jesus, te agradecemos por tudo, por todos os momentos, por tudo que o Senhor tem feito. Pai Santo, eu te entrego, Pai, todos os ouvintes, Pai, que estão ouvindo essa palavra, Pai, onde essa palavra está entrando dentro do lar dos teus filhos, Pai, que o Senhor também possa entrar junto, Pai, repreendendo todo mal, toda cega, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu te entrego tudo nas tuas mãos e cremos na vitória. Pai Santo, nós também te entregamos o nosso Brasil, o nosso país, Pai. Que toda essa calamidade, Pai, que nossos irmãos estão enfrentando, Pai. Pai Santo, mas que nós estamos enfrentando junto com o Senhor. Porque aquele que tem o sangue do Senhor, aquele que tem o sangue do Cordeiro, praga não chegará até a sua casa. Pai Santo, então nessa noite, Pai, que aonde essa palavra estiver entrando dentro do lado do teu filho, Pai, aonde teu servo estiver ouvindo, Pai Santo, que o Senhor venha derramar a tua glória, que o Senhor venha derramar o teu sangue, Pai, sobre a casa de cada um, Pai, e que esse mal, Pai, não vai chegar até a casa dos teus filhos, Pai, porque nós cremos e servimos um Deus vivo, em nome de Jesus. Agora, irmão, iremos colocar um louvor, né, para estar tocando e que você medite na letra desse louvor. Sem tua graça, o que seria? Aquele que tem a sua Bíblia, que quiser abrir a sua Bíblia, eu quero deixar para meditação dos irmãos nessa noite em Gênesis 37, a partir do verso 1. Gênesis 37, a partir do verso 1, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar mais ainda. Ouça o sonho que tive, disse ele. Estavam armando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim.
Quando contou ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos teve ciúme dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Essa palavra, nosso irmão, é uma palavra já bem conhecida, né? Nós todos os irmãos conhecemos, né? A história de José, filho de Jacó, né? Foi filho de Raquel. Um certo dia Jacó comprou uma túnica para José, né? Porque José foi o filho da velhice. E José era filho a qual Jacó se agradava mais ainda. E por causa dessa túnica que seu pai comprou para José, essa túnica despertou um certo ciúme entre seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos já não falavam pacificamente com José, porque ainda mais o odiavam. José certa vez era um filho paparicado pelo pai, pela mãe, né? Porque só José recebeu aquela túnica, os outros irmãos não receberam. E um certo dia, nesse dia, José apacentava ovelha, mas nesse dia José não foi apacentar ovelha. Quando seus irmãos foram apacentar ovelha, e seus irmãos demoraram a chegar, Jacó então disse para José, porque naquele dia José não teria ido. Jacó disse para José: meu filho, vai atrás de seus irmãos, porque seus irmãos estão demorando, seus irmãos até agora não chegaram. E José humildemente obedeceu a voz do seu pai e foi atrás de seus irmãos. José se perde pelo caminho, e quando ele se perde pelo caminho, José encontra um outro vaqueiro, né? Um outro cara que estava caminhando, e José pergunta a ele se não viram seus irmãos. E esse homem fala para José: vimos seus irmãos perto do caminho de Dotã. E José então imediatamente vai para Dotã. Quando José está chegando perto de Dotã, de longe os seus irmãos avistaram José. E os seus irmãos disseram: lá vem um sonhador, quero ver o que vai ser dele agora longe do meu pai, longe dos meus pais, né? Então, ali naquele momento ali, José ainda chegando perto dos seus irmãos, os seus irmãos tramaram a morte de José, porque o seu José despertou muito ciúme entre seus irmãos, porque José era um filho escolhido, foi o filho da velhice de Jacó. Então os seus irmãos quiseram a matar, mas Rúben e Judá o protegem, né? Quando Jacó chegou perto deles, quando José chegou perto dos seus irmãos, pegaram José, jogaram dentro de uma cisterna, né? E José sem entender nada, porque estava dentro de uma cisterna. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos dentro de uma cisterna, né? Muitas das vezes nós encontramos dentro de um buraco sem saída. A cisterna daquela época era um buraco muito fundo, porque naquela época, no deserto, a água tinha que ser muito profunda para encontrar água. Então imagina o José dentro daquela cisterna, né? Olhou para um lado, olhou para o outro. Muitas das vezes você está diante dessa situação, enfrentando esse vírus. Muitas das vezes você está com medo, perdeu a esperança em Deus, e muitas das vezes você só olha para o lado, esperando a ajuda de governo, esperando a ajuda do prefeito, esperando a ajuda do homem. Mas aquele que vai te socorrer é Jesus de Nazaré. José estava naquela cisterna, e a única visão que José tinha era para o céu. E eu creio que naquele momento José olhou para o céu, né? Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o meu socorro e o seu socorro, ele vem do Senhor, ele não vem do homem. A Bíblia diz: muitos confiam, alguns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então muitas das vezes nós esperamos a ajuda do homem, muitas das vezes nós confiamos no homem, confiamos em carro, confiamos em cavalo, mas nós temos que confiar em Jesus, porque Jesus é contigo. Se você nessa noite confiar em Jesus, nada de mal vai chegar na sua casa, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque há uma promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida, que a porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Nós somos a igreja. Então a porta do inferno, ela não vai prevalecerá contra nós, porque você carrega o sangue de Cristo.
você tem a marca de Jesus. Então José estava dentro daquela cisterna. E nesse meio tempo, quando José estava na cisterna, vinha uma caravana dos medianitas que compravam escravos. Então nesse meio tempo, Judá e Rubem protegeu José. Os outros irmãos queriam matar, mas os irmãos protegeram, porque não podia matar, porque José era do sangue deles. Como que eles iriam contar para o seu pai? Então resolveram tirar José de dentro da cisterna e venderam José para os escravos. Os escravos medianitas compraram José. E nesse meio tempo José está sendo levado para o Egito. E quando José chega no Egito, José é vendido para Potifar, que era o oficial de Faraó. Então José foi vendido para Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, Potifar colocou José para administrar tudo o que Potifar tinha. E a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José, porque em qualquer tempo José não murmurou, José não questionou contra Deus, José simplesmente confiou em Deus. E quando José chegou no Egito, que foi vendido para Potifar, agora Potifar bota José para administrar todos os seus bens. E aonde José botava a mão, tudo dava certo. A prosperidade estava na mão de José, porque o Deus Todo-Poderoso estava com José. Então aonde José chegava, a bênção do Senhor chegava. E a Bíblia diz que Potifar ficou tão bem sucedido, que na sua casa houve prosperidade, nos seus bens, aonde Potifar ia, Potifar era bem sucedido, por causa da presença de José. Então Deus é contigo. Aonde você chegar, a prosperidade do Senhor vai estar junto, porque não foi diferente, hoje não é diferente, né? Então Deus é contigo, aonde você estiver, aonde você entrar. Se você entrar numa empresa que ela estiver falida, se Deus estiver com você, essa empresa vai crescer. Aonde você botar a sua mão, se você botar a sua mão naquilo que está morto, vai passar da vida, porque na sua mão é a unção do Senhor. Aonde você colocar a sua mão vai dar certo. Se você colocar a sua mão naquilo que estava seco, vai florir. Aonde você chegar, se estava parado, vai passar a andar, porque o Espírito do Senhor está contigo. E quando o Espírito do Senhor está com uma pessoa, não há quem possa parar, não há ninguém quem possa parar. Nós vemos aqui, José queria ir para o Egito? Não, José não queria ir para o Egito, mas ele foi. Muitas das vezes, nós não queremos ir para certos lugares, mas Deus quer nos levar. Então José não queria ir para o Egito, mas ele foi. E quando José vai para o Egito, o Espírito Santo do Senhor estava com José, a presença de Deus estava com José. E quando José chegou no Egito, José mudou o Egito. Muitas das vezes você não quer ir para certo lugar, né? Às vezes Deus quer te levar você para fazer a obra, você não quer. Mas quando Deus está com você, aonde você for, vai haver prosperidade. Se Deus te levar para o deserto, nesse deserto Deus vai mudar a sua história. Se Deus te levar para uma cidade pequena, uma cidade sem recursos, mas saiba que Deus vai cuidar de você, assim como cuidou de José. Assim como Deus cuidou de José, Deus vai cuidar de nós. Nós vemos também um exemplo, Naamã, quando queria curar a sua lepra, né? Quando Naamã tinha que entrar no rio, quando falou que ele tinha que entrar no Rio Jordão, por ser um rio sujo, Naamã naquele meio tempo não queria entrar, mas ele foi. Ele não queria, mas ele foi. E quando ele foi, o Senhor mudou o quadro da vida dele, pois ele ficou limpo da sua lepra. Então muitas vezes a gente não quer, mas quando a gente vai e põe à disposição de Deus, Deus vai fazer a obra. Nós vemos também outro exemplo, Pedro, quando foi pescar, pescou a noite inteira e nada tinha apanhado, né? E o Senhor falou com ele: vai-te ao mar alto e lança a tua rede. E Pedro disse: Senhor, mestre, mas nós pescamos a noite inteira. E aí Pedro disse: Senhor, mas já que és tu quem está falando, eu vou lançar a minha rede. Pedro obedeceu, e quando Pedro obedeceu e Pedro foi, Pedro teve bom sucesso, Pedro foi sucedido. Pedro pegou tanta quantidade de peixe que ele teve que fazer sinal para os outros barcos que estavam do lado dele para ajudar ele, de forma que a sua rede começou até a rasgar e o seu barco ia até a pique de tanto peixe que ele pegou. Então ele teve que fazer sinal para os seus companheiros para poder ajudar a pegar os peixes que estavam com ele.
Então muitas das vezes, meu irmão, a gente não quer ir, mas quando Deus bota a gente no propósito que a gente vai, Deus o abençoa, Deus abre as portas e a janela do céu sobre as nossas vidas. Então, saiba que aonde você for, aonde você entrar, que o Espírito Santo do Senhor estiver contigo, vai dar certo, vai mudar. Nós estamos diante de uma situação, o mundo está parado, o Brasil está parado, a nossa cidade está parando, né? Estamos temendo contra esse vírus, mas saiba que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Jesus vai mudar o quadro da nossa história. Então José agora vai na casa de Potifar. José administrava todos os bens. José era temente a Deus e temente a Potifar, porque Potifar, né, colocou como governador da sua casa. E um certo dia, a esposa de Potifar resolve agarrar José, chamou José para deitar com ela, mas José era tão temente a Deus e temente a Potifar que José recusou. José falou: não, como que eu posso atrair o meu Deus e trair a Potifar? Então José o recusou. Certo dia José chegou dentro de casa e não havia ninguém, e ela o agarrou, José, e José saiu fora dela. E quando José sai fora, José deixa na sua mão uma capa, um manto, né? Imediatamente ela chamou os guardas e disse: José tentou violar contra mim esse hebreu, né? Então ela falou para Potifar, e Potifar naquele mesmo momento mandou prender José. E agora o homem que estava na cisterna, né? O homem que foi para a casa de Potifar, agora vai para a prisão. Mas nós vemos que quando José sonha com o sol e sonha com a lua, nós vamos ver que no início de Gênesis, Deus cria dois astros. Deus cria o sol para governar de dia e a lua para governar de noite. Então nós vemos que quando José sonha com o sol e sonha com a lua, ali Deus já está falando para ele que ele vai ser governador. Mas como vai ser governador? Como que ia ser governador diante de toda essa situação? Deus levou José para a casa de Potifar, para uma escola, para José aprender a como administrar, tendo muito. Então José administrou a casa de Potifar e Deus era com ele. Agora José vai para a prisão, e quando José chega na prisão, Deus era tanto com José que José concebeu a simpatia do carcereiro, que mesmo José na prisão, o carcereiro confiou em José. José passou a administrar a prisão, tudo ficou na confiança de José, e José era temente, José era de confiança, que José não, em momento algum, mesmo José sendo preso, José tinha todo, né, momento para querer fugir, mas José não fugiu. José confiou no Senhor, José esperou, né? E até que um dia tinha dois copeiros, tinha duas pessoas, um era copeiro e o outro era padeiro, e eles tiveram um sonho. E quando eles têm um sonho, José interpreta o sonho, né? O copeiro sonhou e o padeiro também sonhou. O copeiro sonhou que um dia, né? E José revelou o sonho dele, que o copeiro iria voltar ao rei, né? Ao rei do Egito, que era Faraó. E José revelou no sonho dele que o padeiro iria morrer. E depois de 3 dias o sonho cumpriu. E nesse meio tempo, depois de 3 dias, o copeiro sai da prisão. E José disse para o copeiro: quando você chegar lá no Faraó, na casa dele, lembra de mim, fala de mim. E o copeiro esqueceu de José. Mas nós vemos, irmão, que tudo é propósito de Deus. Muitas das vezes nós queremos pular etapas das nossas vidas. Se naquele mesmo dia, se naquele mesmo momento o copeiro tivesse chegado diante do rei, diante do Faraó, e tivesse falado de José, talvez naquele mesmo dia José poderia ter saído da prisão. E talvez José poderia ter ido auxiliar o copeiro. José poderia ter ido ir para a cozinha auxiliar o copeiro. Mas quando a gente vê que é propósito de Deus, naquele dia o copeiro esqueceu de José. José ficou 2 anos na prisão. Depois de 2 anos na prisão, o copeiro lembrou de José. Então o Faraó teve um sonho, né? E não tinha ninguém para interpretar esse sonho. O Faraó sonhou um sonho
que do rio Nilo saía 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Depois ele sonhou com 7 espigas de milho cheias, fartas, e 7 espigas de milho magras, mirradas. Então José, não tinha ninguém para interpretar esse sonho. Aí o copeiro lembrou de José na prisão, que interpretou o sonho se cumpriu. Então o copeiro falou para Faraó: lá na prisão tem um homem que interpretou os meus sonhos, e o sonho se cumpriu. Então Faraó mandou chamar José, e José sai da prisão. E José vai e interpreta o sonho. Quando o Faraó chega diante de José e pergunta: você que interpreta o meu sonho? José diz: eu não, mas o Deus que eu sirvo sim pode interpretar o sonho. E o Faraó contou o sonho para ele. Quando José conta o seu sonho a Faraó, Deus deu a revelação para ele. E os 2 sonhos se tornam um único sonho, que as 7 vacas gordas seria 7 anos de fartura, as 7 espigas gordas também seria 7 anos de fartura, e que as vacas magras e as espigas mirradas magras seria 7 anos de miséria. Então José interpreta o sonho, e o sonho se cumpriu. Então José disse a Faraó: agora você tem que arrumar alguém que saiba administrar. E Deus estava no propósito de José, e não tinha ninguém para interpretar, que interpretasse o sonho. Então o Faraó: já que não tem ninguém que interpretou o sonho, já que não tem ninguém tão sábio como este homem, você vai ser governador do Egito. Então nós vemos um homem que foi querer ser morto pelos irmãos, jogado numa cisterna, foi para a casa de Potifar, foi preso numa prisão, agora vira governador do Egito. Sabe por que isso, meu irmão? Porque Deus estava com José. E quando Deus está com alguém, pode acontecer o que for, mas os sonhos que Deus tem contigo vai cumprir. A promessa que Deus tem contigo vai cumprir. Então, agora José passa a ser governador do Egito. Então José agora passa a governar o Egito. José planta muitos trigos. José aproveitou todas as terras, aproveitou muita colheita, que ficou tão farto que passou a armazenar nas outras cidades. Então se passaram 7 anos de abundância, todo mundo, passou bem, que havia muita prosperidade, muita fartura. Agora vem os 7 anos de miséria, os 7 anos da pobreza. E quando chega os 7 anos, as comidas começaram a se acabar por todo o Egito. A fome foi tão grande que começou a chegar nas outras cidades. Como chegou em Canaã, chegou na casa dos irmãos de José. E quando a fome chegou na casa do irmão de José, que chegou na casa de Jacó, eles ficaram sabendo que lá no Egito tinha um homem que estava vendendo comida, que Faraó tinha muita comida. E quando eles chegam lá, José tinha virado governador. E quando ele chega, José tinha reconhecido que eles eram os seus irmãos. Então, pode passar o que for, tema ao seu Deus, não tema essa doença, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida. Então José passa a vender muita comida, vendeu muita comida para os seus irmãos, vendeu comida para o Egito, serviu toda a população, até que chegou o ponto que o dinheiro acabou, Eles passaram a vender suas vacas, suas crias, Então agora nós vamos ver que um dia José se revela contra seus irmãos, que ele era o irmão deles, que José não tinha morrido. E os seus irmãos ficou indignado, E José disse a seus irmãos: meu pai está vivo? Seu pai está vivo. Mandou chamar. E nesse meio tempo José honrou o seu pai e honrou os seus irmãos. Muitas das vezes a nossa vontade, quando alguém faz alguma coisa com a gente, é de querer retribuir o mal com o mal. Não, mas a gente tem que retribuir o mal com o bem. Se alguém te fez alguma coisa de mal a você, devolva o bem a ele. Não importa o que ele fez, não importa o que fez com você, devolva o bem a ele. Porque José, então manda chamar seus irmãos. José botou os seus irmãos diante de uma mesa e serviu a melhor comida para eles, Então José não olhou para a circunstância que os irmãos tinham feito com ele. Porque quando a gente faz o bem a uma pessoa, quem nos paga é Deus.
Muitas das vezes a gente fazemos bem às outras pessoas, esperando receber daquela mesma pessoa, mas não. Quando a gente cuida de uma pessoa, quando a gente cuida dos necessitados, quem paga a gente é Deus. Quando a gente cuida de uma família, de uma pessoa que precisa, de uma pessoa que necessita, quem cuida de nós é Deus. Então é Deus que vai te pagar. Não esperamos, não espera do homem, espera de Deus. Porque é Deus que vai te retribuir tudo em dobro. E quando Deus promete, Deus não fica devendo nada a ninguém. Muito pelo contrário, Ele paga em dobro. E quando Ele paga correto, porque Deus não é igual, né? Então quando agora José manda chamar o seu pai que estava na terra de Canaã. O seu pai veio agora para o Egito. Jacó consultou a Deus, estava indo para o deserto. E Deus falou com Jacó que ele podia ir, que Deus era com ele, que Deus ia fazer grande a nação dele. Então, agora nós vemos Jacó desce para o Egito e José prepara a melhor terra para o pai dele, para cuidar da família dele. José serviu a família dele em tudo, alimentou os 7 anos de miséria. José cuidou do seu pai e de seus irmãos. José não olhou para o que seus irmãos tinham feito com ele lá atrás. E muitas das vezes a gente quer olhar para o mal. Vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus, né? Sabemos que o Brasil, o mundo está gemendo, mas nós servimos um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que nos abençoa. Quando Deus está na nossa vida, quando Deus tem um propósito na nossa vida, até aquilo que era maldição, Deus vira em bênção. Até aquilo que era praga, Deus transforma em alegria. Aquilo que era tristeza, Deus transforma em alegria na sua vida. Então, meu irmão, a gente vê que José tinha 17 anos, né? 17 anos José fez tudo isso. Com 30 anos, José começou a governar o Egito. Então nós vemos que José morreu com 110 anos. Nós vamos ver que José sofreu 13 anos de sua vida, mas 97 anos de sua vida José aproveitou, né? Os anos da bonança foi maior do que o ano da tristeza, né? Então na sua vida e na minha vida não vai ser diferente. Talvez você pode ter, né, perdido 1, 2, 3, 5, 10 anos da sua vida, mas Deus vai te prosperar 10, 20, 30 anos e a sua descendência vai esparramar por toda a terra. Nós vimos que quando Deus chamou Abraão, Abraão estava na terra de Harã, e quando Deus chamou Abraão estava com 75 anos. Talvez você está com essa idade, 75 anos, 60 anos, 80 anos, e talvez você está pensando em parar. Mas Abraão não pensou em parar. Quando Deus chamou Abraão não pensou 2 vezes. Abraão obedeceu à voz do Senhor. Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra a qual te mostrarei, né? Deus nem tinha mostrado ainda a terra a Abraão, mas Abraão confiou na palavra de Deus. E quando Abraão passa de Harã, que ele atravessa aquela porta, o Espírito Santo estava com ele. E quando ele começa a caminhar para aquele deserto, que de Harã até Canaã, que foi a terra prometida, dava mais ou menos 900 quilômetros. Abraão caminhou a pé com a sua família. Mas quando ele atravessou aquela porta, que Deus viu que Abraão foi fiel, que ele era fiel, Deus disse para Abraão: a sua família será tão numerosa, tão grande, que esplenderá sobre essa terra. Então, meus irmãos, nós devemos ser igual a Abraão, igual a José, obedecer a palavra de Deus. Temos que ser obediente, temente à voz de Deus. Muitas das vezes Deus está falando comigo, Deus está falando com você, mas nós não queremos dar ouvido à voz de Deus, né? Vamos dar ouvido, vamos ser temente, vamos ser obedientes à palavra de Deus, porque quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, porque a palavra aberta é a boca de Deus falando com você, falando comigo. Então vamos obedecer essa palavra, porque assim como Deus foi com Abraão, como abençoou a família de Abraão, Ele vai abençoar a mim e a sua família. É só você crer que essa palavra nessa noite possa entrar dentro da sua casa, possa entrar dentro do seu lar, possa entrar dentro do seu coração e fazer morada. Seja obediente, carrega a presença do Senhor, porque Deus vai te abençoar. Carrega a presença, não troca a presença de Deus por qualquer coisa. Não troca a presença de Deus
para uma festa mundana. Não troque a presença de Deus para qualquer prazer da carne. Valorize a presença de Deus, porque antigamente nós falávamos que Jesus estava voltando, mas hoje nós já podemos dizer que Jesus está chegando. Jesus já não está voltando mais, Jesus já está chegando. Jesus já está mais próximo do que nós imaginamos. E não é tempo, meu irmão, de nós perder tempo com qualquer coisa. Vamos valorizar a presença de Deus, porque o que Deus fez por mim e por você não foi qualquer um que faria. Deus morreu na cruz para salvar a mim e salvar a tua família. E muitas das vezes nós demos prazer a qualquer outra coisa e desprezamos a palavra de Deus. Aqueles que não garantiu, aqueles que não comprou com o sangue puro carmesim. Então, meus irmãos, que você possa receber essa palavra. Carrega a presença de Deus. Diante desse mal, não tema. Não fique esperando do governo, não fique esperando do prefeito, não fique esperando das autoridades, não. Confie em Deus, que Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Assim como Deus mudou a vida de Abraão, Deus vai mudar a minha e a sua história, né? Então, meus irmãos, não tema. E que talvez você pode estar questionando, você está preso nessa quarentena, mas em tudo Deus tem um propósito. Deus te reuniu, você está perto da sua família, você está mais próximo da sua família, você talvez hoje está meditando mais na palavra do Senhor, está, orando mais a Deus, buscando mais a presença do Senhor. Então talvez hoje o mundo possa estar gemendo diante da situação, mas saiba que em tudo Deus tem um propósito. Então hoje você está mais próximo da sua família, você está lendo mais a palavra de Deus. E saiba que diante de toda essa situação, muitas almas estão rendendo diante de Deus. Muitas almas estão aceitando Jesus. Assim, que você possa receber essa palavra. Que essa palavra possa ter falado com você. Então não troca a presença de Deus por qualquer coisa. Não troca. Carrega a presença de Deus. Assim como José carregou. Que aonde você entrar, Deus vai mudar o quadro. Aonde você for, Deus vai mudar a história. Em nome de Jesus. Assim, que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Vamos estar fazendo uma oração. Que você possa orar junto comigo agora. Para nós estar dando encerramento a mais um culto, Que essa palavra possa ter falado com você. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido. Pai Santo, está aí, Pai, a tua palavra diante dos teus filhos. Meu Deus, que essa palavra possa encontrar morada, Pai, no coração de alguém. Pai Santo, que do outro lado, Pai, que essa palavra possa mudar o coração, a vida, a atitude de muitas pessoas. Pai Santo, eu te entrego tudo nas tuas mãos e creio na vitória. Pai Santo, assim como o Senhor foi com Abraão, assim como o Senhor foi com José, o Senhor é conosco. Pai Santo, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor nunca mudou. Meu Deus, mas em nome de Jesus, Pai Santo, eu te entrego as suas vidas. Eu te entrego as autoridades do Brasil, as autoridades do país. Pai Santo, eu te entrego a todas as autoridades, que elas possam, Pai, agir de forma certa e correta diante da tua palavra. Pai Santo, que as nossas autoridades não possam tomar nenhuma decisão errada, mas que todas as decisões que ela tomar, que seja vinda do Senhor, que seja vinda do teu Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, não fica ligado na internet direto, porque muitas das vezes a internet só traz coisa que desagrada. Muitas das vezes a internet só traz coisa de morte, só viu que morreu, só viu, mas de vida é pouco. Então, meu irmão, não fica muito conectado, trazendo todas as informações ruins para o seu cérebro. Traz coisa boa, vai meditar na palavra, só cata aquilo que é bom para a tua vida, porque aquilo que é bom é que nos edifica, aquilo que é bom é que muda a nossa história. E se do outro lado tiver alguém que ouviu essa palavra, que não aceitou Jesus e que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, que você possa levantar a sua mão aonde você estiver e que você possa dar um sinal para nós na internet, deixar nos comentários, que você aceitou Jesus, que nós estaremos orando pela sua vida. Mas se não tem ninguém, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Faz assim com as mãos, nós estaremos dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Deus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que aguardam a vinda de Jesus e que todos digam amém. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Amém?